Oi, gente, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi o dia do meu casamento. Gente, foi um dia cheio de perrengue, como teve chuva, teve pessoa entrando quando eu estava prestes a entrar, enfim, teve bastante perrengue, mas também teve muita graça de Deus, muito amor, e foi um dos dias, aliás, um não, o dia mais feliz da minha vida, com toda certeza. Então, gente, pra início de conversa, só pra contextualizar um pouquinho, antes da gente casar, de fato, né, meu esposo, ele tinha alugado uma casa, que seria a casa que a gente moraria juntos depois que a gente casasse. A gente já tinha se casado no civil em janeiro, mas como a gente é católico, o civil não significa nada, assim, não é um casamento de verdade, digamos assim. É claro que é um casamento, mas é somente perante a lei dos homens. Então, pela Igreja Católica, você ser casado somente no civil não te dá autorização, digamos assim, para você morar junto com a pessoa, para você dormir com a pessoa, para você estar lá, né, vivendo uma vida de casados ainda. Então, tem que esperar o religioso, né? Então, no nosso caso, a gente casou lá em janeiro, nem lembro a data, algum dia de janeiro, acho que mais pro finalzinho ali, depois do dia 10, alguma coisa depois do dia 10. A gente casou no civil, beleza, continuamos vida normal, ele lá na casa dele, eu na minha casa com meus pais, tudo tranquilo, lá a gente se via final de semana e tudo mais. Aí quando a gente foi casar de verdade, a gente começou a organizar nossa casa, meu pai ia junto com a gente, ajudava lá a organizar as coisas. Aí no dia do casamento mesmo, tinha algumas coisas ainda pequenininhas assim pra fazer na casa, sabe? Tinha que instalar espelho, instalar algumas coisas assim, nem lembro o que era, mas sei que tinha que instalar algumas coisas lá na casa. Então o que aconteceu? De manhã, eu fui com meu esposo. Não, meu esposo foi lá em casa, né? Que meu, então, né, no caso era noivo ainda, foi lá em casa, a gente almoçou. Aí ele foi com meu pai na casa que a gente morou primeiro, né? Nessa casa instalar as coisas lá que tinha que instalar. E eu fui com a minha mãe no salão lá onde eu ia fazer maquiagem, cabelo, vestir o vestido de noiva e todas essas coisas. E, gente, eu tinha pagado um pacote que era com comida, sabe? Era pra ter comida. E tinha, de fato. Só que vocês acreditam que eu fiquei com vergonha de comer? Eu comi coisa bem pouquinho, assim, eu fiquei com vergonha, sabe? De comer mesmo. E hoje em dia, olhando pra trás, eu teria comido, porque eu paguei por aquelas comidas, né? Mas eu deixei lá, e sabe Deus, as mulheres que comeram depois, porque eu devia ter comido, né? Se for parar pra refletir, mas enfim, no dia eu fiquei com vergonha. Então, assim, gente, quando a gente chegou lá, no ateliê que eu fiz lá, era um ateliê muito bom, eles tinham acabado de abrir. E então por isso os preços eram muito baratinhos e tal. O nosso casamento foi muito econômico, tá? Não teve festa, a gente só casou na igreja mesmo e foi isso. Não teve festa, não teve nada. E aí, gente, eu cheguei lá, né? As moças todas eram três moças. Era a mãe, aí tinha as duas filhas, né? Uma das filhas era maquiadora e a outra filha era manicure. Então tava tudo incluso lá no pacote e tudo mais. Minha mãe também ia fazer cabelo, acho que maquiagem com elas, eu não lembro. Acho que vestido também, eu não vou lembrar. E eu tinha que pegar meu vestido lá e tudo mais, né? Aí o que aconteceu? A gente chegou lá, eram umas escadonas assim que tinha que subir. A gente subiu as escadas e tudo mais. Aí eu fui primeiro, acho que fazer minha unha, se eu não me engano. Aí estava eu lá fazendo a unha bem plena e a mulher que tá fazendo minha unha começa a falar: Nossa, eu nunca vi uma noiva tão calma, tão tranquila igual você. Porque, gente, eu tava assim, ó, de boa, sabe? Assim, eu tava muito tranquila, muito sossegada, não tava nem um pouco nervosa, nem parecia que, tipo assim, 4 horas da tarde ela vai casar. Eu tava assim, tranquilaça, assim, eu cheguei lá, oi, tudo bem? Sim, com certeza, vamos fazer as coisas, tudo normal. Eu tava tipo, meu Deus, nervosa, ansiosa, sabe? Tava zero ansiosa. E a gente não tinha cerimonialista no nosso casamento assim contratado. A gente não contratou nada. Eu que fui atrás de ver convite, eu que fui atrás de tudo, assim, tipo, convite de casamento, tudo. Tudo mesmo, sabe? Lembrancinha, vestido de noiva, terno do noivo, maquiagem. Eu fui sozinha atrás. E a minha amiga Thaís, inclusive um beijo, ela quem estava responsável por organizar as entradas do casamento. Então, ia entrar os nossos pais e aí teria os padrinhos, né? No caso, a gente teve só dois padrinhos de casamento, dois casais de padrinho de casamento, né? Um era casal, de fato, eles já eram casados há um tempo, assim, já tinha uma filhinha e tudo mais, que era um casal que a gente admirava muito, admira até hoje, né? E o outro era a menina, no caso, era minha prima, Jamília, que é a minha melhor amiga da vida, né? E o outro era o melhor amigo do meu esposo lá, o Eduardo. Então a gente juntou os dois pra eles entrarem também como nossos padrinhos. E quem de fato assinou lá o papel de padrinhos foi a Jamília e o Eduardo, né? Inclusive, um beijo pra vocês. Então, aí eu vou retornando. Então, a minha amiga, ela estava responsável, a Thaís, por organizar tudo isso e também ela iria entrar com as alianças. A gente fez um. Eu vou mostrar nos stories, gente. Se você
tá vendo esse vídeo aqui, vai lá no meu Instagram, tá? @BrenaFornazari, que eu vou deixar um destaque lá com as coisas do meu casamento. Mas a gente tinha um quadro de São Luís e Santa Zélia, e nesse quadro dava pra pôr num fio, assim, as nossas alianças de casamento. Então a Thaís ia entrar com essas alianças. Aí você fala, nossa, Brenda, mas é uma pessoa adulta entrando com as alianças, né? Tipo assim, coisa estranha, geralmente é criança. Mas pra mim teve um significado muito especial, e pro João também. A Thaís, gente, foi sempre minha amiga em tudo, né? Desde pequenininha a gente é muito amiga, ela é também uma das minha melhor amiga da vida também. E, gente, ela entrar com as minhas alianças de casamento foi muito representativo pra mim, porque é ela que me ouvia lá, desabafando, e eu via contando as coisas pra ela, então era sempre ela que me dava conselho, me apoiava. Claro, a Jamie também fazia isso, mas eu falo assim que nessa coisa de entrar com as alianças. Então, ela entrando com as alianças é como se de alguma forma ela estivesse falando assim, ai amiga, sabe, eu tô aqui por você, eu vou te ajudar, em tudo que você precisar eu tô aqui, e eu quero fazer parte desse casamento, e eu queria muito que ela fizesse parte do nosso casamento, tanto que ela faz, né, ela vem aqui em casa, ela vê meus filhos adoram ela, então é meio que isso, sabe, pra representar que ela faz parte da nossa história também, assim como a Jamile também faz e tudo mais. Então, foi muito especial pra mim ela entrar como nossa madrinha, assim, de alianças, né, com as nossas alianças. Mas enfim, gente, e aí, no dia, né, voltando lá na manicure, a manicure começou a fazer minha unha e fala, nossa, você é uma noiva muito tranquila, e não sei o que, nunca vi uma noiva tão tranquila assim. E eu, obrigada. Daí ela foi começar a falar, que bom, né, porque casamento no início é sempre bom. E foi falando, e começou a falar de problemas, e mais problemas, e contou todos os problemas matrimoniais que ela tinha com o esposo dela, gente. Absolutamente todos, assim, que você imaginar. Ela lá fazendo minha unha e contando. E aí ela tinha um filho atípico, então ela sofria muito com ele. O marido dela, em vez de ajudar, mais atrapalhava, sabe? Então ela tinha bastante problemas. E enquanto ela ia contando e fazendo minha unha, eu acho que ela ia ficando nervosa de lembrar, ela ia tirando sangue. Gente, sem brincadeira, ela tirou sangue das minhas 10 unhas. Todas essa parte aqui da unha escorrendo sangue. Daí ela falava assim, ai, me desculpa, me desculpa. Eu falava, não, tudo bem. Daí ela lá colocava algodão pra tentar estancar o sangue, sabe? Aí eu ficava assim, meu pai amado, e ela tirando sangue de mim, falando, e eu só pensando, né, meu Deus. Aí eu conversei com ela, aconselhei ela lá no que eu podia aconselhar, né, questão de casamento, tudo mais. Indiquei para o Dr. Jorge, que fala sobre essas coisas de casamento, problemas matrimoniais e como ajudá-los, indiquei ele. Enfim, conversei com ela lá e eu fiquei, gente, eu acho que a minha unha, que era pra durar, sei lá, 30 minutos pra fazer a unha, durou 1 hora, quase 2, assim, porque realmente ela ficou e tirava sangue, aí não parava de escorrer sangue, tinha que esperar um pouquinho, aí daqui a pouco outro dedo também tirava sangue. E quando ela foi colar o adesivo, que eu fiz aquela unha clássica, branquinha, com francesinha de noiva mesmo, só que acho que nesses 2 dedos aqui, assim, tinha um adesivo de pedras, um negócio assim, era bem bonitinho. Gente, ela colou esse adesivo em cima da ferida que ela tinha, né, tirado o sangue, aí ela colou bem rente, assim, a essa ferida, então ficou doendo num nível, eu só lembro, assim, de eu mandando mensagem pro João, né, que até então era meu noivo, eu falava assim, amor, se você puder, antes de ir pro casamento, passa na farmácia e compra Neomicina pra mim, porque Neomicina é uma pomada que, assim, antibacteriana e tal. Eu falei, meu, vai que eu peguei uma doença aqui, sei lá, tudo bem que ela tava esterilizando as coisas, mas não sei, ela furou tudo meus dedos, né, então... E aí, gente, foi muito engraçado. Eu lá, com os dedos tudo sangrando, bem plena, esperando parar de sangrar, minha mãe entra, que minha mãe que tava fazendo cabelo ou maquiagem, não sei o que ela tava fazendo. Entra, filha, como que você tá? Eu, tô bem. Ela fala, meu Deus, filha, olha a sua mão. Nisso a mulher tinha saído pegar mais algodão, né? Olha a sua mão, filha, tá sangrando. Eu, fazer o quê? Da mãe, meu Deus, e agora, coitada? Eu falei, fazer o quê? Eu tenho que pegar assim, tipo assim, eu tava muito tranquila, muito de boa, não sei porquê. Mas realmente, no dia do meu casamento eu tava tão em paz, assim, eu tava sentindo tão leve, tão, sabe, feliz, que parecia que nada ia me abalar. Aí, beleza, né? Eu tava lá, e assim, gente, sem brincadeira, eu não senti nervosismo, eu não senti nada quando eu via a minha unha sangrando, só ficava olhando assim, fazer o quê, sabe? Tipo, tá sangrando, né? O que eu posso fazer? E aí foi passando, a mulher contando o problema dela, aí finalmente ela conseguiu terminar minha unha. Aí eu fui pra mulher que ia fazer a minha maquiagem e o meu cabelo, né? Aí, beleza, ela começou a fazer minha maquiagem, eu já tinha feito um teste de maquiagem com ela, então, assim, ela já deveria saber quais produtos usar. E eu achei que ia ser rápido, só que também demorou, por causa que eu acho que ela não tava acertando o tom da minha base, eu não sei. Mas ela fez uma maquiagem perfeita, gente, de verdade, assim. Ficou lindo demais, sabe? Ficou uma coisa... Eu não queria uma maquiagem pesada que mudasse 100% o meu rosto, sabe? Então ela fez uma coisa mais leve, ao mesmo tempo uma cobertura bem boa de base, assim. Ficou, cara, lindo demais, 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 assim.
Eu amei a maquiagem que ela fez pra mim, sabe? E o meu batom era meio roxo, assim. Tudo bem, quem casa com batom roxo? Eu. Porque eu adoro batom forte. Então eu quis casar assim. E aí ela fez lá e a gente ficou conversando e falando. E de repente eu escuto barulho. Começa a cair o mundo lá fora, começa a chover. E vocês acham que eu me abalei? Não me abalei, sem brincadeira, eu não fiquei nervosa, só pensei, tomara que pare de chover enquanto eu estiver, na hora que eu estiver descendo do carro, né? Aí eu comecei a rezar o terço, pedir pra Deus, pra chuva parar e tudo mais, mas assim, eu não fiquei nervosa, 100% tranquila. E ainda a gente conseguiu terminar tudo, era mais ou menos umas 3h30, 3 e pouquinho, então era tempo de eu chegar lá na igreja e ainda tá começando o casamento, eu não ia me atrasar. Só que aí o que aconteceu? Eu estava lá, terminou meu cabelo, terminou minha maquiagem. Uma das minhas madrinhas também, a Jenny, né, do casal lá que eu falei, que eram casados de verdade, ela foi lá também fazer maquiagem, cabelo, essas coisas. Aí, tipo assim, fizeram as coisas nela lá, beleza. Aí tava na hora de eu ir, eu coloquei o vestido, tava saindo, entrei no carro com a minha mãe, peguei o buquê. Meu buquê era aquela cor que eu gosto, verde ciano, meio azulzinho, meio verde ciano, assim, coisa mais linda também. Mas era falsa as flores, tá? Enfim, porque não ia ter festa, não ia jogar, então não tinha problema. Aí, beleza. Entrei no carro, que a minha mãe ia me levar. E aí, gente, eu estou indo, a gente tava ali pela metade do caminho. E assim, esse ateliê era bem longe da igreja que eu me casei, tipo, bem longe mesmo, assim. Coisas de, tipo, sei lá, era muito longe, não sei dizer quanto tempo levava, mas era longe. Aí a gente tava ali na metade do caminho, eu me deparo e falei, ué, mas eu tô sem véu? Daí minha mãe, meu Deus, filha, e o véu? Eu falei, meu Deus, esquecemos o véu. Aí a gente voltou. Aí não vou negar, nesse momento eu comecei a ficar um pouco nervosa. Fiquei, eita, agora eu vou chegar atrasada, vai dar tudo errado. E não sei o que, não sei o que. E aí eu mandava mensagem pra Thaís, e como tava chovendo, eu acho que não sei se era o meu Wi-Fi ou dela, a mensagem não enviava, não entregava. E eu falando, Thaís, esqueci o véu, vou ter que voltar. E aí, sabe? Aí eu fiquei um pouco nervosa, não vou negar. Mas aí eu pensei, não. Volta, respira, se calma e reza, entrega pra Deus. E eu ia entrar com um buquê e com um terço, que inclusive foi a Thaís que me deu, que tinha imagem de São Luís e Santa Zélia, que eu e minha esposa, a gente é muito devoto de São Luís e Santa Zélia. A gente fala que eles são nossos padrinhos de casamento, porque a gente entregou o nosso casamento nas mãos deles, pra que acontecesse pela intercessão deles. E aí, eu olhava assim pra aquela fotinha deles que tem no terço, eu vou mostrar lá nos stories também. E eu ficava, sabe, tipo assim, São Luís e Santa Zélia, por favor, intercede pra que dê tudo certo, pra que pare de chover, pra que eu consiga subir as escadas da igreja, não sei o quê. A gente voltou, a mulher já veio, já colocou o véu, encaixou dela, tirou mais umas fotos minhas lá com o véu, que ela não tinha tirado. E aí eu fui pro carro correndo, assim, a gente foi tudo correndo, sabe, assim, meu Deus, que desespero. Aí chegamos na igreja, quando a gente conseguiu entrar na igreja, era bem certinho, 4 horas, que era quando ia começar a cerimônia. Então, assim, eu saí do carro, meu pai me desceu do carro, né, que ele ia entrar comigo, ele me desceu do carro, assim, falou que eu tava bonita e tal. Até tem uma foto que eu amo muito, que é eu saindo do carro, olhando pro meu pai sorrindo e ele me pegando pela mão sorrindo, assim, um sorriso muito bonito, muito genuíno. E aí eu lembro que, por alguma razão, meu pai foi abrir o portão, pedir pra abrir o portão pra eu conseguir sem precisar ir pelo elevador e pela escada, porque tinha parado de chover, glória a Deus, parou de chover naquele momento. Aí eu falei assim, não, beleza, né, vou ficar aqui paradinha. E quando eu fiquei paradinha, eu lembro que eu dei olhar pra cima, assim, na janela da igreja, que era no andar de cima que ia acontecer o casamento, e eu comecei a escutar a música de entrada dos padrinhos e tudo mais. Eu não vou lembrar todas as músicas, mas eu vou deixar lá nos stories também, bem certinho, as músicas que a gente entrou e tudo mais. E começou a tocar, e eu lembro que, tipo assim, eu coloquei a mão no meu peito, olhei pra baixo e pensei, meu Deus, é real, tipo, eu vou casar, realmente, sabe, tipo assim, tá acontecendo. Aí meu pai veio, me chamou, aí antes disso passou uma menininha lá que tava na igreja, assim, aleatório, e falou, ai, você tá muito linda, ele falou, ai, obrigada. Daí eu entrei lá com meu pai, a gente subiu as escadas, eu estava lá na frente da porta, né, a Thaís estava ali por fora, já tipo assim, ai, já posso liberar? Eu falei, ai, já pode liberar, eu vou entrar, tava aquela emoção. E assim, gente, imagina o chão totalmente molhado de chuva, eu tive que entrar erguendo meu vestido porque estava tudo molhado, mas eu consegui subir as escadas porque não estava chovendo, mas como já tinha chovido antes, estava tudo molhado. Aí a Thaís falou, então eu vou liberar a sua entrada. Eu falei, ai, ótimo, pode abrir a porta. Pensa, quando eu falo isso, um tio meu chegando atrasado, com a família dele, né, a esposa, os filhos, subindo a escada, eles passam assim, oi, Brana, você tá muito linda. Aí eu falo, meu Deus, deixa eu me esconder. Aí eu me escondo, vou pro lado, assim, pra quando abrir a porta não me vissem. Aí pensa, né, tava todo mundo já em silêncio lá dentro da igreja, esperando que a noiva chegar, a noiva entrar.
Quando abre a porta, quem que entra? O meu tio com a família dele, que lindo, né? Incrível. Gente, essa coisa pra mim foi a coisa mais engraçada do meu casamento. Aí entra meu tio lá, pleníssimo, belíssimo, com a família dele, aí eles entram, sentam, aí fecha a porta de novo, aí sim, é eu, né? Aí a gente vai de novo, você fica ali, né, na frente, o fotógrafo vem, tira umas fotos, aí a gente começa a entrar. A música que eu entrei, né, foi Cântico dos Cânticos, da Fraternidade São João Paulo II. É uma música muito bonita, e tem tudo a ver com a nossa história, assim. Então, eu entrei com ela. E, gente, a banda que tocou no nosso casamento foi de uma comunidade de amigos nossos, assim, que a gente adora aquela comunidade. Eles são incríveis, têm um trabalho maravilhoso. E eles, na verdade, eles não cantam em casamento. Eles cantam em retiros, coisas assim. Só que como eles me conhecem desde pequenininha, eu pedi muito pra eles cantarem no meu casamento, eles aceitaram. E, assim, sabe, foi tão lindo que o meu maior arrependimento da vida é não ter contratado o serviço de vídeo do fotógrafo. Eu contratei só as fotos, eu não contratei o vídeo. Eu devia ter contratado o vídeo, eu nem lembro se ele oferecia vídeo, mas enfim, eu devia ter um vídeo, alguém gravando, porque foi tão bonito. Eles cantaram a entrada a minha entrada, assim, eles deixaram a música 1000 vezes melhor do que ela é, 1000 vezes mais bonita do que ela é. O salmo foi perfeito, assim, sabe? A moça que cantou, a Jo, ela cantou perfeitamente, assim, lindo, uma voz de anjo, foi perfeito mesmo. Aí a gente, quando eu fui entrar, assim, que abriu a porta, eu tinha na minha cabeça, eu não vou olhar pra ninguém, eu vou focar no meu noivo, né? Que tava lá no altar esperando. Aí quando meu olhar encontrou com o dele, tipo assim, eu abri um sorriso, cara. E eu não parei mais de sorrir desde aquele momento. Eu não chorei, eu não me emocionei em nada, mas eu não conseguia parar de sorrir. Tanto que todas as fotos eu tô, tipo assim, sorrindo, feliz, porque eu tava muito feliz. Mas eu senti uma sensação de paz, assim, não tinha nenhuma dúvida na minha cabeça. Eu não tinha, tipo assim, ai, será que eu devia... Não, nada passou por isso. Só tava, tipo, ai, que feliz, sabe? Graças a Deus. E aí, quando eu tava entrando, meu esposo, tipo, começou a chorar. E ele fez, tipo, yes, assim, no meio do altar. E todo mundo achou legal e tal. E aí eu entrei, ele... Eu não lembro se o que ele fez, se ele me deu um beijo na testa ou foi meu pai que me deu um beijo na testa. Nessa parte eu não vou lembrar, gente. Mas enfim, entrei. E aí, as nossas cadeiras, elas estavam separadas e eu não entendi por quê. Eu fiquei, ué, por que você não tá separada dele no meu casamento? Mas eu sentei numa ponta, ele sentou na outra e eu fiquei sem entender nada. Aí o padre foi, né, fazendo ali o procedimento do casamento. Muito incrível, porque foi assim, gente, quando eu sentei na cadeira, desabou o mundo. Começou uma chuva, mas assim, uma chuvarada, sabe? Aquelas chuvas que faz barulho mesmo, de tão forte que é a chuva. E por incrível que pareça, o evangelho que a gente tinha escolhido para o dia do nosso casamento é aquele que fala assim: ah, se você construir a sua casa sobre a rocha, pode vir chuva, pode vir tempestade, pode vir o que for, que ela não vai ser derrubada, né? E o padre até brincou disso, ele falou assim na homilia: vocês combinaram com São Pedro, né? Vocês escolheram esse evangelho e justo hoje choveu. E eu falei: realmente, né? Deus tem seus porquês. E assim, gente, a chuva não me abalou nada, eu tava muito, muito feliz. Aí, o que aconteceu? Teve lá, o padre fez uma homilia belíssima, assim, sabe? Sobre a alegria do casamento. Ele falou que dava pra ver o quanto a gente tava feliz, quanto a gente tava, assim, animado por estar casando. Então, porque a gente mantivesse essa alegria. Eu nunca me esqueço que ele disse que a gente tava ganhando um baú cheio de tesouros, que eram as graças matrimoniais que Deus nos daria ao longo da nossa vida de casados e que era pra gente nunca esquecer de sempre pedir essas graças, de sempre acessar esse tesouro, sabe? E ele falou tantas coisas lindas, assim. Eu vou pôr lá o evangelho que foi tudo escolhido a dedo pela gente. A gente escolheu as leituras, a gente escolheu o evangelho, a gente escolheu tudo. E aí a gente também optou por não ter missa com o nosso casamento. A gente quis fazer de fato só a celebração do matrimônio mesmo, porque eu tinha muito medo, gente. Assim, nem todos os meus parentes são católicos. Eu não convidei muita gente, assim, acho que foi, sei lá, umas 50, 60 pessoas no máximo que a gente convidou. Foi poucas pessoas que eu convidei pro meu casamento. E nem todos os meus parentes são católicos, então eu tinha muito medo deles acabarem comungando sem saber, né? E nessa comunhão ser uma comunhão em pecado mortal, sacrílica, né? De ofender o nosso Senhor. Eu pensava, poxa, meu casamento, eu não quero que Deus seja ofendido no meu casamento. Então, só vai ter a celebração. E na celebração, somente os noivos comungam. Então, eu sabia que eu estava em estado de graça, porque eu tinha me confessado antes do casamento. E meu esposo também. Então, a gente ia comungar na certeza de que, tipo assim, não vai ter ninguém aqui nesse casamento ofendendo a Deus, sabe? E foi muito bonito, assim, foi muito especial. Porque a música que eu escolhi na hora da comunhão, eu não vou saber o nome dela, mas é uma música que fala assim, incomparável, acho que é Incomparável Comunhão, Inigualável Comunhão, alguma coisa assim do missionário Shalom. É uma música muito bonita, sabe? E aí, quando o padre foi dar a comunhão, assim, pra gente do céu, foi uma emoção que eu não sei explicar, sabe?
eu chorei, assim, eu quis chorar, na verdade, nessa hora eu quis chorar, me deu uma emoção, mas eu não chorei. Eu só fiquei, tipo assim, sorrindo, rezando. Tem uma foto que é muito bonita, assim, que eu tô rezando e sorrindo. Aí nessa hora a gente já tinha feito as promessas e tudo mais lá do casamento. Aí o padre juntou as nossas cadeiras, então a gente rezou juntinhos, um do lado do outro de joelho. Tem as fotos, assim, coisa mais linda. E depois disso a gente ficou, de fato, as cadeiras ficaram juntas daí durante todo o resto, né? E aí teve uma coisa que foi muito engraçada. Teve o momento das alianças, que foi lindíssimo, assim. A minha amiga lá levando as alianças foi muito emocionante. Meu marido colocando alianças, aquela coisa toda, falando as coisas, assim, foi muito lindo, sabe? Eu não conseguia parar de sorrir, gente. Eu tava sorrindo o tempo inteiro. E aí teve uma coisa que foi engraçada. No final do nosso casamento, o padre, enfim, tinha finalizado ali a celebração. Aí ele falou assim: ah, então agora é o momento do ósculo dos noivos. Aí eu com meu marido, a gente ficou se olhando assim: o que é ósculo? O que é isso? Tipo, não sei o que a gente tinha que fazer. Aí a gente ficou parado assim, se olhando, né? Tipo, de mão dada. Assim, a gente tava, tipo, um do lado do outro, mas a gente se olhou assim, ficou. Tipo assim, eu fiquei, ué, será que ele sabe o que é isso? Aí ele ficou me olhando, aí a gente ficou se olhando e ninguém entendeu. Aí o padre viu que ninguém entendeu, aí ele sussurrou assim pra gente: é o beijo. Aí eu, aí meu esposo veio e me beijou, mas assim, foi muito engraçado, porque ninguém entendeu o que era ósculo, né? Enfim, aí teve esse momento, e também a gente pediu pro padre fazer um momento lá, que era abençoar uma cruz, sabe? Então tinha a entrada da cruz, assim, uma música e tudo mais. E aí o padre abençoava essa cruz para que a gente, toda vez que a gente passasse por algum problema no nosso matrimônio, a gente olhasse nessa cruz e lembrasse que o casamento de fato é uma cruz, e você precisa conseguir carregá-la, mas que Cristo está conosco, Cristo não vai nos abandonar nunca, que Ele morreu por nós, sabe? Esse sinal do tipo assim, as cruzes existem, mas também existe a ressurreição, e existe esse amor que Deus tem por vocês, e Ele nunca vai desamparar a família de vocês. Então a gente pediu para ele abençoar, ele fez todo um ritual lindíssimo de abençoar essa cruz, de falar as palavras ali pra gente na hora, sabe? Sobre o que seriam as cruzes do nosso matrimônio. Então, assim, foi muito especial esse momento. A gente tem a cruz até hoje, pendurada na parede do nosso quarto, e toda vez que a gente olha pra ela, a gente lembra disso, sabe? Então foi muito especial, assim, muito especial mesmo. E aí a gente se casou, né? De fato, estava casada, a gente saiu da igreja, muito feliz. Gente, eu tava assim, sabe? Parecia que eu tava nas nuvens de tão feliz que foi o meu casamento. Foi o dia mais feliz da minha vida, com toda certeza, assim. Então a gente saiu ali, e aí as pessoas vieram receber a gente, conversar com a gente entregou a lembrancinha pra cada um, até trouxe aqui pra mostrar pra vocês, ó. Vamos ver se vai focar. Era uma imagem, né? De São José, Maria e Jesus, assim, e aí atrás estava escrito na EJB a data do nosso casamento e agradecemos pela presença. A gente se casou dia 12/3/2022, tá? Deixa eu ver se vai focar. Essa foi a lembrancinha do nosso casamento. Enfim, gente, foi um dia muito especial, foi um dia muito feliz. E mesmo que teve chuva e teve perrengue e tudo mais, nada disso foi capaz de me abalar, e nem a meu esposo, sabe? Porque a alegria que a gente tava sentindo de finalmente ser um do outro, de finalmente começar a nossa vida, de iniciar a nossa vivência da vocação, ela foi superior a tudo, assim, a tudo, tudo mesmo. E aí, o mais doido, a gente não tinha carro, a gente começou a ter carro agora, não faz nem um mês ainda que a gente começou a ter carro, que meus pais me deram. Então, assim, a gente não tinha carro, né? Aí, o pai dessa minha amiga que ajudou ali a coordenar o casamento, ele ia levar a gente embora, né, pra nossa casa. Aí quando a gente desceu, tava chovendo. Aí eu lembro que o pai dela falou assim: não, você não pode descer, tem que pegar você no colo. Aí meu esposo me pegou no colo, naquela chuva, assim. Tipo assim, não tava chovendo muito, mas tava chovendo. Aí ele me pegou no colo na chuva, assim, pra me levar até a porta da nossa casa. E a gente começou a dar risada. Foi um momento muito engraçado, mas foi muito, muito legal também. Enfim, então assim, sabe, foi uma emoção muito, 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 muito grande, assim, a gente ter casado. Eu lembro que a gente ficou, depois que a gente casou, a gente ficou conversando assim lá na nossa casa, a gente chorou, sabe, tipo, de alegria, de emoção, tipo assim, caraca, é real, a gente tá casado, tipo, é verdade, agora a gente começou a nossa vida mesmo, sabe? Então, de verdade, foi muito especial mesmo, assim. Foi o dia mais feliz da minha vida, com toda certeza. E eu sou uma propagandeira do casamento, assim, eu adoro casamentos, eu falo casem, porque casar é a melhor coisa que tem. E principalmente quando você sabe o que você tá fazendo, quando você sabe qual é a entrega que você precisa no casamento. Tem cruzes, tem dificuldades, tem, mas, gente, é maravilhoso você ter alguém, sabe, que você confia, que você conhece, que você tá entregando tudo pra aquela pessoa e você ama tudo nela do jeito que ela é e ela ama você do jeito que você é. E vocês têm segredos, vocês têm trocas, vocês têm partilhas que ninguém mais vai saber, sabe? O meu esposo e eu, a gente tem uma conexão que ninguém nunca vai ter comigo, porque ele é meu esposo, ele tem acesso a tudo em mim.
e eu tenho acesso a tudo nele, então a gente tem essa conexão maravilhosa. E é muito bom, sabe? É muito bom olhar pra alguém e enxergar meu lar, minha casa, olhar pra essa pessoa e saber que é onde não importa onde a gente esteja no mundo, não importa o que esteja acontecendo na nossa vida, a gente pode estar passando pelo pior perrengue que você puder imaginar. Se eu estiver com ele, eu sei que a gente vai dar conta, eu sei que a gente vai achar um jeito de se resolver, sabe? Então, casar é maravilhoso, de verdade mesmo. E eu espero que um dia vocês encontrem um amor assim e que o casamento de vocês também seja incrível. Se você é noiva, né, chegou nesse vídeo por causa disso, vale muito a pena ser casada. E mesmo que tenha perrengue no seu casamento, tenta olhar pra isso de uma outra forma, sabe? De uma forma do tipo, Deus sabe o que tá fazendo. Hoje em dia eu olho pra trás e eu fico muito feliz que eu não me estressei com a chuva, que eu não me deixei ficar nervosa, que eu só fui curtindo e vivendo aquele dia e aproveitei ao máximo, porque é uma coisa que acontece só uma vez na vida, né? Então a gente aproveita ao máximo e foi maravilhoso, sabe? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco do perrengue que foi o dia do meu casamento. Lembra que lá no meu Instagram, eu vou deixar nos destaques ali, convite e tudo mais, contando um pouco mais sobre esse dia. Coisas que eu não vou pôr aqui no vídeo, vou deixar lá no meu Instagram, exclusivo pra quem for lá ver. Então é isso, gente. Um beijo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu comentário, se inscrever e vamos caminhar juntos sempre, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!